Capítulo 10. Usando níveis mais elevados de energia. Há um ano atrás, fiquei muito impressionado com um artigo escrito pelo professor William James, da Universidade de Harvard, no qual ele fazia algumas declarações surpreendentes sobre a possível renovação da energia. No artigo, ele usou o termo segundo fôlego para denotar um fenômeno na psicologia, indicando uma lei psíquica. Você deve saber que muitas vezes acontece em esportes atléticos que um competidor fique prostrado pela fadiga, mesmo ao ponto da angústia aguda. A respiração virá em ofegos curtos e dolorosos, e o estado físico será de completa exaustão. Mas deixe que ocorra uma excitação repentina, como por exemplo a torcida dada a um outro competidor, e uma coisa estranha às vezes acontece. O homem exausto terá seu segundo fôlego, e este segundo fôlego será melhor que o primeiro, pois é um grande jorro de energia, e geralmente leva à vitória. Após a devida observação desse fenômeno, o professor James chegou à conclusão de que não só é possível um segundo fôlego, mas um terceiro, um quarto ou até mais. Agora, para mim, isso é muito inspirador, pois confirma algo que acreditei por muito tempo, que o homem é o possuidor de poder ilimitado. Além da fadiga, onde parece que se está completamente esgotado, há níveis mais altos de energia esperando para serem aproveitados. O que é necessário para trocá-los é a borda aguda de um propósito persistente, o ato mental de empurrar. Devo aqui inserir uma palavra de cautela. Eu não aconselharia ir além do ponto de fadiga fisicamente até que você esteja preparado mentalmente para isso, pois se o fizer, há perigo de colapso ou mesmo de morte. Você deve estar convicto plenamente de que pode explorar níveis mais elevados de energia. Deve haver primeiro o ato mental de empurrar, e deve ser feito um hábito antes que você possa tentar com segurança o empurrão físico além do ponto de fadiga. Você deve estabelecer dentro de si mesmo um propósito firme e inconquistável para empurrar. O professor James enumera as várias excitações que produzem o segundo fôlego, e noto que, em última análise, são pensamentos ou emoções. Ele também explica que não precisa haver excitação externa, que a determinação de empurrar muitas vezes é suficiente. Citarei palavras a esse respeito. Em ocasiões usuais, temos o hábito de interromper uma ocupação assim que encontramos a camada efetiva, por assim dizer, de fadiga. Caminhamos, brincamos ou trabalhamos o suficiente, então desistimos. Mas se há uma necessidade incomum que nos força a seguir em frente, uma coisa surpreendente ocorre. A fadiga piora até um certo ponto crítico, quando gradual ou repetidamente passa e estamos mais fortes do que antes. Evidentemente, atingimos um nível de nova energia, mascarado até então pelo obstáculo da fadiga geralmente obedecido. Pode haver camada após camada dessa experiência. Um terceiro ou quarto fôlego podem surgir. A atividade mental mostra esse fenômeno tanto quanto fisicamente e, em casos excepcionais, podemos encontrar, além do extremo da fadiga, sofrimento, quantidades de facilidade e poder que nunca sonhamos possuir, fontes de força habitualmente não sobrecarregadas,
porque habitualmente nunca empurramos a obstrução, nunca ultrapassamos esses pontos críticos iniciais. O fato é que usamos uma camada de energia e achamos que é tudo o que temos sob o comando. Acreditamos estar exaustos por não conhecermos as outras camadas a serem exploradas à vontade. Qualquer que seja o objetivo que tenhamos em vista, seja a saúde ou algum outro esforço humano, estamos muito propensos a deixar o obstáculo da fadiga nos derrubar, embora nível após nível de energia superior esteja esperando para ser aproveitado quando empurramos mentalmente além do ponto de fadiga. Note que eu digo mentalmente, não fisicamente, até que você esteja preparado mentalmente. Estar preparado mentalmente é estar absolutamente seguro de sua unidade com a energia universal ou substância divina, para ter a mesma certeza de que você está fluindo como uma corrente de vida dessa substância, refletindo continuamente no mundo exterior, para ter certeza também de que você pode tocar ou liberar dentro de si mais energia quando um estoque dela estiver esgotado. Você pode estar tão exausto fisicamente que mover um músculo parecerá impossível, ou você pode estar mentalmente exausto e com dores amargas do desespero, mas a persistente vontade de empurrar irá atingir o nível mais alto de energia, produzindo o glorioso segundo fôlego e transformando a vida em uma canção de triunfo. Se você está doente, a energia para combater a doença está baixa e você precisa acessar um nível espiritual mais alto. Então, a doença será encaminhada e a maquinaria do seu corpo funcionará sem problemas, sem obstrução ou impedimento. Se o seu problema for uma questão de adversidade, de decepção, do que chamamos de má sorte, a mesma regra vale. Você simplesmente atingiu seu obstáculo de fadiga, e quanto mais angústia você sente, mais próximo você está do seu segundo fôlego. Agora é a hora de todos os tempos para você alcançar o sucesso tocando um nível mais alto de energia. Agora é sua grande oportunidade. Não desista na véspera da vitória. O fisiologista lhe dirá que o corpo está sujeito a certas leis, que sua força não pode exceder a qualidade de seu músculo e o estímulo nervoso, porque é então que um pequeno sujeito pode realizar proezas hercúleas de força quando sob o poder da sugestão hipnótica? O mesmo fisiologista lhe dirá que enquanto um segundo, terceiro ou quarto fôlego pode ser possível, ainda há um limite final de fadiga, além do qual o esforço corporal não pode passar. Eu nego isso em princípios gerais, pois não é corroborado por fatos e experiências de vida, e porque eu vejo com o olho do psicólogo, que vê poderes desconhecidos para o fisiologista. A psicologia está varrendo os velhos limites da fisiologia, e isso é demonstrado por experimentos em hipnotismo. Não endosso o hipnotismo como agente curativo, mas dou crédito por acrescentar muito ao nosso conhecimento, muitos poderes até então não descobertos, por mostrar o horizonte do impossível como sempre recuando quando avançamos sobre ele. Deixe que sua linha limite de crença, separando o possível do impossível, seja para você como a linha do horizonte, que na verdade não é nenhuma linha. É apenas onde sua visão para e depende do ponto em que você está. Avance e seu horizonte se move com você, mostrando um além antes não visível. Alguém mais pode lhe dizer que seus ideais são impossíveis de realizar. Isso também nego, pois sei
sem sombra de dúvida, que nada é impossível que sua mente possa moldar ou que seu coração anseie. O impossível é apenas aquilo que você não consegue alcançar ao parar no ponto de fadiga, porque sua mente está cansada de esperar e para antes do segundo fôlego. O simples fato de saber que existem níveis mais elevados de energia e que podem ser aproveitados o estimulará a continuar e tocá-los. Essa tem sido a minha experiência, e pelo que sei das características humanas universais, julgo que será a sua experiência também. A dor física, às vezes, é o meio pelo qual somos empurrados para atingir níveis mais elevados de energia. A evolução, embora sempre gentil, muitas vezes é aparentemente cruel, nos tirando de certas condições com o chicote, como os cavalos são expulsos de um estábulo em chamas, administrando a dor menor para que a dor maior possa ser evitada. Um médico em Washington me falou de uma paciente dele que estava confinada à cama e aparentemente incapaz de sair dela, embora por nenhuma deficiência orgânica que ele pudesse descobrir. Todos os órgãos estavam normais e funcionando corretamente, mas ainda assim a paciente estava acamada. Depois de esgotar todas as medidas corretivas sob seu comando, o médico determinou um tratamento psicológico, um tratamento severo que incendiou sua cama. A mulher não se mexeu até que uma língua saltitante de chamas queimou sua mão. Foi então que, com um grito de terror, ela pulou da cama e fugiu do quarto. A cura não foi apenas momentânea, mas permanente. Todos nós, às vezes, caímos em estados letárgicos onde os ideais não nos despertam para a ação. E é então que a dor, com o açoite pungente, nos tira de nossa letargia. A letargia que pode levar à morte. Fugimos de nossos leitos ardentes na angústia do medo, mas nessa fuga encontramos renovação da vida, de energia, de esperança e de alegria. Nós, do novo pensamento, podemos alcançar níveis mais elevados de energia colocando em prática os princípios em que acreditamos. Sabemos que somos realmente unos com a energia eterna, assim como o raio é uno com o sol. Portanto, a energia eterna é nossa. Não poderia ser de outra forma. O raio é de substância solar e manifesta o sol. Naturalmente, não poderíamos usar a energia eterna de uma só vez, pois isso seria desproporcional às nossas necessidades. Não queremos uma avalanche de poder, mas apenas o suficiente para o nosso propósito no momento. Somos como tubos ou canais que transportam energia de seu centro divino para sua circunferência humana. Os tubos limitam ou estreitam a energia à sua própria capacidade, mas ao estreitar assim, eles a concentram em uso definido. A eletricidade flutuando livremente no espaço não pode iluminar nossas casas, movimentar nossos carros ou girar as rodas da atividade do mundo. Para fazer isso, deve ser estreitada, focalizada ou confinada aos limites de um fio minúsculo. Em nossos eus internos, espirituais, somos essa própria energia, e como a eletricidade flutuando livremente no espaço, enquanto nossos eus externos funcionais podem ser comparados a tubos, fios ou condutores de energia. Lembre-se dessa distinção, pois é muito importante. É como se o raio dissesse ao sol: estou com você no centro da substância, mas saio dessa substância para as atividades de luz e calor. A princípio, aproveitamos a energia em um nível inferior,
depois em níveis cada vez mais elevados, à medida que subimos para planos mais elevados de pensamento e vida. É, portanto, verdade que no momento não podemos formar uma concepção adequada da grande e maravilhosa realização que faremos à medida que ascendemos a escala do ser. É uma progressão sem fim para estados melhores. Um segundo fôlego pode vir até você de várias maneiras, mas nunca sem o impulso ou esforço de sua própria mente, apoiada pelo espírito. Esse empurrão nunca é tão eficaz como quando você pressiona contra uma obstrução, contra a saúde precária, a adversidade e o ambiente infeliz. Bem ali, você encontra seu obstáculo de fadiga, que é realmente a fonte do segundo fôlego, pois é somente por meio da superação de grandes obstáculos que você o obtém. Como acabei de dizer, um segundo fôlego pode vir até você de várias maneiras. Pode, por exemplo, ocorrer uma melhora repentina e inexplicável em seus negócios, sua saúde, sua paz de espírito ou em sua energia de realização. Seu mundo pode estar de cabeça para baixo e em caos, quando de repente tudo é corrigido, exatamente como você desejou que fosse. Este é um resultado exato do seu impulso mental. Esse impulso mental atingiu um nível de energia e, em consequência, um segundo fôlego soprou sobre o seu mundo, virando-o para cima. Menciono isso porque, caso contrário, você não pode reconhecer o evento como atribuível a um segundo fôlego. Então eu acho que você é realmente um gigante acorrentado, um gigante em sua divindade, porém preso por correntes de crenças equivocadas. Você está auto-hipnotizado em ideias de limitação. Você está auto-hipnotizado em uma crença em sua separação de Deus. Seu estado pode ser comparado a um sonho no qual você tenta se mover e não consegue. Um sonho acordado, semelhante aos que você tem durante o sono. O gigante Gulliver, quando amarrado pelas frágeis cordas dos liliputianos, poderia facilmente ter quebrado suas amarras, mas imaginando-se preso por elas, não fez nenhum esforço para se libertar. Esse é exatamente o seu estado. Você percebe o que significa ser um raio fluindo da energia divina? Não, claro que não, pois se o fizesse, saberia que poderia quebrar suas correntes e não seria mais preso por elas. Você nunca será totalmente curado de sua doença e fraqueza até que aprenda seu poder. Quando digo que você está auto-hipnotizado em ideias de limitação, explicarei o que quero dizer chamando sua atenção para o estado de alguém que é hipnotizado por outra mente para pensar que não pode abrir os olhos quando estão fechados, ou mover a mão ou o pé. Ele está praticamente paralisado pelo efeito da outra mente agindo sobre ele, de modo que realmente não consegue abrir os olhos ou mover a mão ou o pé. Até que a impressão seja removida de sua mente, ele permanece paralisado, embora seus nervos e músculos sejam capazes da ação perfeita. De tal maneira, as falsas crenças do mundo impressionam a mente individual, e a cura do novo pensamento é a remoção da falsa impressão ou crença, libertando assim o gigante que está acorrentado. Será um pensamento útil para você se imaginar como um gigante acorrentado, pois é isso que você é na realidade, e suas correntes aparentemente pesadas são apenas teias de aranha comparadas com sua força para quebrá-las quando o gigante dentro de você
chegar a um conhecimento de si mesmo e de seu poder divino. Você pode revestir o pensamento, se quiser, com as seguintes palavras simples: eu sou um gigante acorrentado, mas minhas correntes são apenas teias de aranha. Todo o poder é meu por causa da minha divindade. Eu fluo continuamente de Deus, como o raio flui do sol, e como o raio carrega consigo a energia do sol, eu também carrego comigo a energia de Deus. Seus músculos cansados estão cansados por causa de sua falsa crença a respeito de si mesmo. Uma crença de que apenas tanta energia e nada mais é dada a você, enquanto, na verdade, há um fluxo contínuo de energia através de seus músculos. Você percebeu a verdade sobre você mesmo. Você não pode perceber essa verdade de uma vez, e até que você faça isso, dormir e descansar são essenciais em sua vida como períodos para reunir e armazenar novas energias. A razão pela qual você acha o sono revigorante é porque então a mente consciente libera seu domínio sobre o subconsciente e permite que ele siga sua tendência natural, que é abrir-se para a energia de Deus e deixá-la fluir sem obstrução ou impedimento. À medida que crescemos cada vez mais na verdade do ser, não nos cansamos como antigamente e exigimos menos sono. Nós não entramos em condições novas e melhores no mesmo instante, mas crescemos em direção a elas imperceptivelmente, até que de uma só vez vem o acelerador, como é o caso de todo o crescimento embrionário, e o acelerador é seguido pelo novo nascimento para um nível mais elevado. Às vezes, uma liberação de poder vem de repente, como no caso de um homem que estava tão afetado pelo reumatismo que estava sempre necessitando de ajuda. Ele tinha que ser vestido e despido, e até alimentado, pois não podia usar as mãos. Num domingo à noite, toda a família foi à igreja. Depois de despir e deitar este homem, aparentemente indefeso, a casa pegou fogo durante sua ausência, e ninguém respondeu aos seus gritos de socorro. As chamas foram subindo cada vez mais, e mais intenso tornou-se o terror do pobre homem, até que com um súbito influxo de força, ele saltou da cama, arrastou tudo para fora das gavetas e encheu um lençol com seus pertences, empurrou o grande embrulho e correu escada abaixo para a rua. Seus músculos haviam sido mantidos na crença do reumatismo, mas quando sua mente estava transbordando de medo do fogo, a crença no reumatismo foi eliminada e não encontrou um canto para se esconder. As correntes da crença foram quebradas e o gigante foi libertado. As correntes eram essencialmente mentais, como você pode ver, e foram quebradas pelo pensamento. O homem pensou que seria queimado até a morte, e o pensamento de fuga inundou seus músculos com a energia para agir. Mencionei um incidente semelhante no início deste capítulo, mas os dois casos diferiram porque o primeiro foi uma paralisia mental, enquanto o segundo foi uma afecção física, mas ambos cederam ao poder do pensamento. As correntes estão enfraquecendo em alguns lugares e finalmente cederão. É mais difícil acreditar que você tem um gigante dentro de você do que acreditar que em uma pequena bolota está escondido o poderoso carvalho gigante da floresta? Dadas as condições certas, e o carvalho rompe suas amarras, o gigante rompe suas correntes. O homem real e espiritual, que é feito à imagem de Deus, é o gigante interior. É o homem antes de sua queda na matéria,
e as ilusões que acompanham. Os processos de involução e evolução exigem que este homem gigante se enrede nas ilusões da matéria, assim como o carvalho fica aprisionado na bolota. O gigante deve ficar com as mãos e os pés amarrados por suas correntes até um certo tempo, e então deve começar a trabalhar para se libertar. Esta é, por algum motivo, uma experiência necessária. O porquê e para quê ainda é amplamente desconhecido para nós. Só sabemos que esse é o processo. Não sabemos por que uma semente tem que germinar sob o peso da terra escura. O que sabemos é que tal é a lei, e agimos em conformidade com ela, colocando nossas sementes no solo com fé de que é a coisa certa a fazer e obtendo nossos resultados. Todas as manifestações de força incomum ou de poderes até então desconhecidos, como curar os doentes, grandes gênios na literatura, arte ou invenções, vêm do gigante interior, que no momento soltou suas amarras e está estendendo seu antebraço para o mundo como uma profecia de plena manifestação no futuro. As provações e dificuldades em seu caminho não são leões que procuram devorá-lo, mas anjos bondosos que vêm lutar com você para deixar-lhe uma bênção. Eles carregam um desafio amigável ao gigante interior para se apresentar e testar sua força. O segundo fôlego é o sopro do gigante interior, o sopro do espírito.